Já parou para pensar como a humanidade chegou até aqui? Como saímos de tribos nômades para um mundo hiperconectado? Hoje, vamos viajar no tempo e explorar os 10 fatos históricos mais importantes que mudaram a trajetória do planeta para sempre. Se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais fatos sobre a humanidade e outros assuntos. Agora vamos aos fatos. 1. O surgimento do Homo sapiens, 300 mil anos antes de Cristo. O início da nossa jornada. A história da humanidade começa na África, onde os primeiros Homo sapiens surgiram há cerca de 300 mil anos. Mas antes deles, diversas espécies humanas já haviam caminhado pela Terra, como o Homo habilis, o Homo erectus e os neandertais. O grande diferencial: o cérebro. Os Homo sapiens tinham um cérebro altamente desenvolvido, o que lhes permitiu criar ferramentas sofisticadas, desenvolver a linguagem e a comunicação complexa, trabalhar em grupo para caçar e sobreviver. Capacidade de adaptação. Diferente de outros hominídeos, conseguimos viver em praticamente qualquer ambiente, desde desertos até regiões polares. Uso do fogo. Dominar o fogo permitiu cozinhar alimentos, afastar predadores e sobreviver ao frio. A revolução cognitiva. 70 mil a.C., por volta de 70 mil a.C., os Homo sapiens passaram por uma grande transformação mental. A linguagem evoluiu, permitindo a criação de mitos, religiões e histórias. Esse salto possibilitou a formação de grupos sociais maiores, já que as pessoas podiam compartilhar crenças comuns. O desenvolvimento de estratégias de caça mais complexas. A invenção das primeiras formas de arte, como as pinturas rupestres. Essa capacidade de comunicação e organização fez com que os Homo sapiens dominassem o planeta e se tornassem a única espécie humana sobrevivente. 2. A Revolução Agrícola, 10 mil a.C. A humanidade para de ser nômade. Por milhões de anos, os humanos viveram como caçadores-coletores, vagando em busca de comida. Mas, por volta de 10 mil a.C., uma descoberta revolucionária mudou tudo: a agricultura, o cultivo de plantas e a domesticação de animais. Os primeiros agricultores começaram a cultivar trigo e cevada no Oriente Médio, enquanto outras culturas surgiam ao redor do mundo. Arroz na China, milho nas Américas, batata nos Andes. Ao mesmo tempo, os humanos começaram a domesticar animais como ovelhas, cabras e vacas, garantindo um suprimento estável de carne, leite e couro. O surgimento das primeiras cidades. Como as pessoas não precisavam mais se deslocar em busca de comida, surgiram as primeiras aldeias fixas. Povoados como Jericó, Palestina, e Çatalhöyük, Turquia, foram alguns dos primeiros assentamentos humanos da história. O armazenamento de alimentos permitiu que algumas pessoas se especializassem em outras tarefas, dando origem a ferreiros, construtores, sacerdotes e governantes. Consequências da Revolução Agrícola. A população cresceu exponencialmente, já que a comida era mais abundante. As sociedades se tornaram mais estratificadas, com ricos e pobres, governantes e trabalhadores. O contato com animais domesticados trouxe novas doenças, como varíola e gripe, que ainda nos afetam hoje. Impacto. Essa transição da caça para a agricultura foi o primeiro grande passo para o surgimento das civilizações modernas. 3. A invenção da escrita, 3200 a.C., o início da história registrada. Antes da escrita, o conhecimento era transmitido oralmente, mas havia um problema. Com o tempo, as histórias se perdiam ou eram distorcidas. Então, por volta de 3200 a.C., na Mesopotâmia, surgiu a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme. Os primeiros sistemas de escrita cuneiforme, sumérios,
escrito em tabuletas de argila, usava símbolos para representar palavras. Hieróglifos egípcios, mistura de símbolos e fonemas usados em monumentos e túmulos. Escrita chinesa, dinastia Shang, cerca de 1200 a.C., base da caligrafia chinesa usada até hoje. Por que a escrita foi tão revolucionária? Registro de leis e comércio. Governos começaram a criar códigos de leis e registrar impostos. Armazenamento de conhecimento. Escritos sobre medicina, astronomia e engenharia puderam ser preservados. Religião organizada. Textos sagrados como a Bíblia e o Alcorão foram possíveis graças à escrita. Código de Hammurabi, cerca de 1750 a.C. Um dos primeiros conjuntos de leis registradas foi o Código de Hammurabi, na Mesopotâmia. Ele continha 282 leis, incluindo a famosa olho por olho, dente por dente. Impacto. Sem a escrita, a história da humanidade teria se perdido. O conhecimento registrado possibilitou a criação de sociedades cada vez mais complexas. 4. O Império Romano e sua queda. 753 a.C., 476 d.C. O gigante que moldou o Ocidente. O Império Romano foi um dos maiores e mais influentes impérios da história, governando grande parte da Europa, do Oriente Médio e do norte da África por mais de 1000 anos. Por que Roma foi tão importante? Direito romano. O sistema legal romano é a base das leis de muitos países até hoje. Infraestrutura. Construíram estradas, aquedutos e cidades planejadas que ainda existem hoje. Línguas. O latim deu origem ao português, espanhol, francês, italiano e romeno. Cristianismo. Roma ajudou a espalhar o cristianismo, tornando-o a maior religião do mundo. A queda do Império Romano, 476 d.C. Após séculos de glória, Roma entrou em crise devido a corrupção e gastos excessivos, invasões de povos germânicos como os visigodos, guerras civis e divisão do império em ocidental e oriental. Em 476 d.C., o último imperador romano foi deposto, marcando o início da Idade Média, um período de declínio cultural e tecnológico na Europa. A Idade das Trevas e o feudalismo. Com o colapso de Roma, a Europa mergulhou no feudalismo, onde pequenos reinos eram governados por senhores feudais e a população vivia em castelos e vilas rurais. O comércio e a ciência diminuíram drasticamente. Impacto. Mesmo após sua queda, Roma influenciou governos, arquitetura, leis e cultura ocidental, sendo lembrada até hoje como um dos maiores impérios da história. 5. O Renascimento, séculos XIV a XVI. O reavivamento do conhecimento. Após a Idade Média, a Europa passou por uma explosão de conhecimento, arte e ciência, um período que ficou conhecido como Renascimento. Essa revolução intelectual começou na Itália e se espalhou por todo o continente, redefinindo a forma como os humanos viam o mundo. Por que o Renascimento aconteceu? Durante séculos, o conhecimento da Grécia e Roma antiga ficou restrito a mosteiros e elites. Mas, com o comércio crescente e a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, 1440, a informação se espalhou como nunca antes. Grandes nomes do Renascimento: Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, criou obras como Mona Lisa e A Última Ceia. Além da arte, projetou máquinas voadoras e armas futuristas. Michelangelo, 1475 a 1564, esculpiu a famosa estátua de Davi e pintou a Capela Sistina. Nicolau Copérnico, 1473 a 1543, propôs o modelo heliocêntrico, desafiando a ideia de que a Terra
era o centro do universo. Galileu Galilei, 1564 a 1642, usou o telescópio para comprovar que Júpiter tinha luas e que a Terra realmente orbitava o Sol. Mudança no pensamento. O Renascimento também impulsionou o humanismo, uma filosofia que enfatizava a razão e a importância do ser humano, desafiando o domínio da Igreja sobre o conhecimento. Impacto. Essa nova forma de pensar abriu caminho para a Revolução Científica e a Revolução Industrial. 6. A Revolução Industrial, século XVIII, XIX. O mundo a vapor. Por milhares de anos, os seres humanos dependiam da força animal, da água e do vento para produzir bens. Mas no século XVIII, tudo mudou com a invenção das máquinas a vapor. Principais invenções da Revolução Industrial. Máquina a vapor. James Watt, 1769. Permitiu a criação de fábricas movidas a vapor. Locomotivas e ferrovias. Transportes rápidos conectaram cidades e impulsionaram o comércio. Máquinas têxteis. A produção de roupas se tornou mais rápida e barata. Mudança na sociedade. O surgimento de fábricas atraiu milhões de camponeses para as cidades. As condições de trabalho eram extremamente precárias. Crianças trabalhavam até 16 horas por dia. O crescimento das cidades trouxe problemas como poluição, superlotação e doenças. Impacto econômico e social. A Revolução Industrial criou uma nova classe social, a classe trabalhadora urbana. Também marcou o início do capitalismo moderno, onde a produção em massa gerava riquezas, mas aumentava as desigualdades sociais. Impacto. Sem a Revolução Industrial, não teríamos carros, aviões, eletricidade e nem a tecnologia moderna. 7. As Guerras Mundiais. 1914, 1945. O século mais sangrento. Os dois conflitos mais destrutivos da história aconteceram no século XX, redefinindo fronteiras e mudando a geopolítica global. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Iniciada pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da Áustria-Hungria. Introduziu o uso de trincheiras, tanques e armas químicas. Resultou na morte de mais de 16 milhões de pessoas e no colapso de impérios como o otomano, austro-húngaro e russo. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Iniciada com a invasão da Alemanha nazista na Polônia. Marcada pelo Holocausto e pelo uso de armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. A guerra terminou com a ascensão dos Estados Unidos e da URSS como superpotências e deu início à Guerra Fria. Impacto. As guerras mundiais remodelaram completamente o mundo e resultaram na criação da ONU e dos direitos humanos universais. 8. A chegada do homem à Lua, 1969. O maior salto da humanidade. Após a Segunda Guerra, a corrida espacial entre Estados Unidos e URSS atingiu seu ápice quando, em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pisar na Lua. Por que a corrida espacial aconteceu? Era um símbolo da disputa entre capitalismo e comunismo durante a Guerra Fria. Em 1957, a URSS lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. Em 1961, Yuri Gagarin, um cosmonauta soviético, foi o primeiro humano no espaço. A missão Apollo 11, Neil Armstrong, proferiu a famosa frase: "Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade." A missão ajudou a desenvolver tecnologias usadas até hoje, como GPS e satélites. Impacto. A chegada à Lua impulsionou a exploração espacial, que hoje se prepara para missões a Marte e além. 9.
a revolução digital e a internet. Século 20, 21. A era da informação. A revolução digital transformou a maneira como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Principais marcos da revolução digital: 1940 a 1950. Surgem os primeiros computadores programáveis. 1969. A ARPANET, precursora da internet, é criada. Dezembro de 1990. Tim Berners-Lee desenvolve a World Wide Web, tornando a internet acessível ao público. 2007. O lançamento do iPhone revoluciona os smartphones. Impacto na sociedade. Hoje, bilhões de pessoas estão conectadas via redes sociais, e-commerce e serviços de streaming. A inteligência artificial e o Big Data estão transformando o mercado de trabalho. Impacto. A revolução digital criou um mundo interconectado e deu início à era da informação. 10ª. A pandemia de Covid-19, 2019 a 2023. Um mundo transformado. A pandemia de Covid-19 impactou todos os aspectos da sociedade moderna. Como a pandemia mudou o mundo? Lockdowns globais forçaram milhões a trabalhar e estudar remotamente. O setor de tecnologia cresceu exponencialmente, impulsionando o e-commerce e o home office. O desenvolvimento de vacinas aconteceu em tempo recorde, graças a novas tecnologias. Impacto econômico e social. Muitas empresas adotaram o trabalho híbrido permanentemente. Mudanças na forma como viajamos, consumimos e socializamos. Impacto. A pandemia acelerou inovações tecnológicas e reforçou a importância da ciência e da cooperação global. Esses eventos definiram o rumo da humanidade e continuam a influenciar nosso futuro. A história não é apenas um relato do passado, mas um reflexo de como chegamos até aqui e para onde podemos ir. E aí, curtiu um vídeo? Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, e nos vemos em outro vídeo. Até breve.